E Deus está presente em toda Deus. É possível tudo para Deus. É possível tudo para Deus. É possível. Creio somente que Deus está presente em tudo para Deus. É possível. A graça de Deus possa nos acompanhar em tudo que nós fizemos. Eu vou ler uma escritura, aproveitar, né? É o tempo, que está em Hebreus capítulo 4, eu vou ler do versículo 2. Vamos ver o que Paulo está querendo falar para nós em nossas vidas, sobre o que ele quer colocar, e sobre sua dificuldade também, porque Paulo, ele era um judeu, e existiam os grupos da lei que estavam vindo para conhecer a mensagem de Paulo, que é a mensagem de Cristo, né? Nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo, não somos seguidores dos judeus, ou dos fariseus, ou dos saduceus, não, somos seguidores de Cristo. E a mensagem de Cristo estava com Paulo, e Paulo começa a falar sobre isso. Então, Hebreus capítulo 4, no verso 2, ele vai dizer assim, ó: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entráramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, pois que já as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse do dia sétimo, e repouso de Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Fechamos nossos olhos. Pai celestial, Paulo está conversando e trabalhando em cima da igreja sobre aqueles que ainda têm o judaísmo em seu coração. Mas ajuda-nos, Pai, que muitas coisas também tem dentro da igreja que está misturada, mas que possamos ficar de acordo com a Tua palavra dentro do nosso coração. E eu sei, Pai, que é Tu que revela isso aos corações dos filhos. Por isso, abençoa os seus corações e que eles possam estar com a revelação perfeita da Escritura, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu fico pensando, Paulo, ele discutindo isso, ou falando com a igreja, né, sobre esses assuntos, né? Porque Paulo, ele sempre foi muito direto em muitos assuntos, por isso que muitos não compreendiam Paulo, né? Tanto hoje, muitos dizem que Paulo é perseguidor das mulheres. Hoje, imagina naquele tempo, como não deveria ser, né? À medida que eles vão colocando isso. Mas Paulo, ele teve experiência com Deus, ele recebeu a revelação, ele ficou 3 anos e meio no deserto, ele meditou sobre o assunto, Deus deu esse conhecimento a ele, e ele vem. Depois de 14 anos, olha, irmão, preste bem atenção, depois de 14 anos, ele se encontra com um grupo lá de Pedro, João, Tiago, a igreja que estava traduzida naquele tempo. Olha só o tempo. Já pensou, 14 anos? E nesse contexto, Barnabé ajudou toda essa transição.
E agora você pensa uma coisa, 14 anos ali, e de repente ele senta, começa a ver as ações desses homens que estão servindo a Cristo, né? Como Pedro, e todas essas ações, João, todos ali, ele começa a perceber, e ele tem que tomar uma decisão de repreender Pedro, né? Pela sua ação, de uma forma, quando estavam os judeus ele agia de uma maneira, e quando chegavam os gentios ele agia de outra maneira. Paulo está dando uma firmeza naquilo, e eu fico pensando quão tremendo ele era duro, e eu fico naquele momento que Paulo deu aquela advertência ou aquela firmeza a Pedro ficou ali, mas no fim, Pedro, no livro lá no fim, ele fala que Paulo era um homem tremendo na escritura e realmente ele trazia a coisa correta. Estou falando da minha linguagem para você entender, que trazia as coisas corretas, e que muitos pegavam a mensagem de Paulo e distorciam para a sua morte, para o seu perigo, né? Então, preste bem atenção o que ele vai dizer agora. Agora preste bem atenção o que ele está falando aqueles judeus que estavam convertidos para Cristo, mas ainda estavam envolvidos com a lei. Por isso que ele fala assim, ó: mas a palavra pregada nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, você percebe que tinha que estar misturado com a fé. Era uma mensagem nova, era uma informação nova, era falar que Jesus Cristo veio, era um novo evangelho, e precisava estar misturado com a fé, senão você ia ficar com as tradições antigas. Por isso que Jesus vai chegar e dizer assim, ó, vinho novo em odre novo, uma garrafa nova, porque antigamente a garrafa era feita de pelo, né? Era feita de um couro de um animal. Então, se o vinho era novo, ele podia colocar num odre novo e ia resistir. Se o odre é velho e o vinho é novo, fosse colocar naquele odre, ia romper. E era isso que estava acontecendo, e Paulo estava tentando colocar isso em ordem. Misture a fé que você recebeu. Agora ele vai imprimir outras coisas, mas que eu acho interessante, porque ele vai começar a entrar falando das boas novas, que é esse evangelho pregado, as boas novas. Não entraram por causa da desobediência. Daí você começa a ver um ponto aqui, eu quero ler o restante aqui, ó. Determinando outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvires a sua voz, não endurecei o vosso coração. Daí ele vai explicar, ele vai levar lá dentro do deserto. Quero que você entendesse, lá dentro do deserto, o sábado, que é um descanso natural, era feito para o homem. Esse é o maior problema hoje. O sábado, os homens estavam andando no deserto, Deus instituiu o sábado, mas o sábado é para o homem descansar. Foi produzido para um descanso da carne, até chegar Cristo, que quando ele chega, a questão de Cristo já muda, já não é esse descanso, porque já não está mais no deserto, já não está mais nessa condição, e agora vai produzir outro descanso. E aqui Paulo está lutando para explicar isso a eles. Eles já saíram do deserto, estão vivendo na cidade, estão vivendo nos costumes, tradições trancadas que eram para usar naquele tempo. E olha o que ele vai dizer aqui, ó: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, olha só, lá no deserto, Josué, não falaria depois disso de outro dia. Agora ele está explicando que é outro dia para a gente entender o que eles estão falando, porque o sábado era um dia específico. Daí ele vai dizer: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus da sua. Olha só, Paulo agora está explicando uma coisa: Deus repousou das obras que ele fez
Da criação, do céu, da terra, de tudo isso ele foi repousou. Ele viu assim, do homem, dos animais, ele repousou, ele viu assim, ficou bom. E ele repousou, descansou. Ele achou assim, ficou bom a coisa. Mas se você logo ver e entrar no livro de Jesus Cristo, você vai ver Jesus falar assim: eu trabalho até hoje porque meu Pai trabalha. Você agora deve entender que o repouso que ele estava falando foi da criação. Deus criou aquilo tudo e repousou. E agora ele está falando de um descanso das nossas almas. Ele está dizendo assim: se você não entrar nesse descanso, não vai ter repouso. Você já percebeu que o mundo, você pode ser qualquer coisa do mundo, mas se você não conseguir entender esse padrão bíblico, você nunca vai ter repouso. E eu quero explicar uma coisa para você, porque o que Satanás vem fazer? Ele vem tirar o descanso, o repouso da nossa vida. Como é que ele faz isso? Você sabe como é que ele faz? Ele gera pressão, ele gera aflição, ele gera discussão. E isso a gente tem que ter muito cuidado para você não sair do repouso. Irmão, o repouso é assim, tu já sabe quem você é. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você já sabe para onde vai. Você sabe que tudo está no controle de Deus. Irmão Bruno, você falou, tudo está no controle de Deus. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, você tem que saber por que está acontecendo. Mas não é para você entrar em desespero. Porque olha só, se está acontecendo algum problema e você começa a ficar nervoso, você começa a ficar assim, e você fica assim porque está acontecendo, não sei por que você é isso, e isso não é repouso. Você já percebeu? Não é repouso. E isso é a armação e a armadilha de Satanás. Por isso que a gente vive nessa era. É a era de ouro, mas ela foi acelerada. E nós não fomos feitos para ser acelerados. Sabia disso? Por isso que tem muito conflito entre as pessoas. Eu até vou dar essa ideia para você entender por que tem esse conflito. Eu sou a pessoa mais rápida, ou eu sou a pessoa mais lenta. Diferente de você. Aquela pessoa que é mais rápida, olha para aquela pessoa que é mais lenta, vai dizer assim, que mole, né? Que mole! Mas é a maneira que ele vive. O que você tem a ver com isso? É o repouso. Então você deve entender que isso não é nós. Nós estamos já no repouso. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Olha só. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como o Deus das suas. Olha só, se Deus repousou, e agora está dizendo, ele também repousou. Se Deus descansou, eu também estou descansado com Deus. Tudo isso que está dentro da nossa mente, irmão, eu quero ver se a gente aprofunda isso mais na forma da mente. Eu busco uma coisa, e eu tomo por fé, vai produzir e vai vir aqui. Tudo que você está na tua mente, que você toma por fé e começa a produzir, vai descer no teu coração e vai produzir aquilo. Bemos de coisas naturais. Vamos pegar as coisas naturais, para você entender as coisas espirituais. As coisas naturais. Batalhei, consegui uma casa. Aquilo estava dentro da sua mente, produzindo aquilo. E aquilo foi gerando uma fé. E aquilo ali foi começando a produzir um trabalho. E foi juntar um pouquinho de dinheiro. E o outro começou a trabalhar. E quando for ver, a sua casa está pronta. Isso é fé. Sabia? Isso é fé. Agora, se não tivesse a fé, o que aconteceria? Nunca sairia a casa. Nunca sairia o que você queria. Agora, tem vezes que você pensa em uma coisa, produz, eu quero tal coisa. Parece que as coisas vão se comunando. Deus vai produzindo, porque você está aceitando aquilo, e de repente aparece uma coisa, e você, é isso que eu queria, e num valor tão pequeno. Mas por que apareceu?
porque foi produzido através de uma fé. Eu quero que você entenda isso. Essas são coisas naturais. E agora as coisas espirituais é a mesma coisa. Deus diz assim, ó, descansa. Porque aqueles, olha só, aqueles que não misturaram, aqueles que não tomaram por fé, aqueles que misturaram com outras coisas, eles não vão receber o descanso. Aqui está o problema. Aqui começa a questão de saber que se você misturar a palavra de Deus com outra coisa que não está dentro da Escritura, isso é híbrido. Eu podia até, talvez no domingo até falo esse pedacinho para você entender. O irmão Bruno fala assim, ó, tudo que você pega a palavra de Deus e mistura, se torna híbrido. E híbrido gera só 3 coisas importantes, o irmão Bruno coloca: medo, dúvida e frustração. Olha só, medo, porque você não tem certeza e não está firmado na palavra, gerou medo, e medo não é fé, e depois vai entrar a dúvida, você diz, mas será que eu fiz certo? Já entrou a dúvida, já não é fé, é misturado, já é híbrido, e frustração. Pá, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Então o irmão Brando está explicando o que acontece quando você mistura a palavra com outra coisa. Agora, quando você toma a palavra por fé, vai produzir o que a palavra quer. E isso, irmão, não tem preço. Não tem preço. Quero ver se eu pego mais esse pedacinho aqui, ó. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Você percebeu? Você tem que cair nesse repouso. Por que há tanta aflição? Por que há tantos problemas? Por que há tanta... Porque não entramos no repouso. Ficou difícil? Vamos ver se a gente... Se a minha confiança em Deus, se eu tenho toda essa informação, que o repouso é em Deus, e o Espírito Santo me repousou e me deu convicção a isso, por que ainda estou guerreando contra mim? Por que ainda estou lutando contra as pessoas? Por que ainda estou lutando contra mim mesmo? Para que eu vou ficar nervoso se não preciso ficar nervoso? Porque se aquilo aconteceu contigo, então tem uma permissão de Deus. Jó fala isso, irmão. Jó fala de outra linguagem, ele fala assim, mulher, se a gente recebeu o bem de Deus, então não podemos receber o mal. Olha só, ele usou uma linguagem só para dar uma informação. Se a gente recebeu tudo o bem de Deus, essas bênçãos todas, e agora aconteceu isso e não vamos receber. Está vendo o que Jó está dizendo? Ele estava trancado em uma situação que Deus deu tudo a ele. Por isso que ele vai chegar e dizer assim, Deus deu, Deus tirou. Parece uma coisa meia, né? E o que eu quero colocar em você, irmão, é fé. As coisas não acontecem como você pensa assim, aconteceu isso por acontecer. Não, ela acontece porque Deus quer que aconteça isso e quer ver a nossa reação em relação a essa palavra. Então escute bem agora. Ele vai dizer assim, em Hebreus capítulo 11, 13, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo diz assim, ó, pela fé entendemos. Então ele diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que são aparentes. A gente é tão acostumado a viver no natural, né? Já pensasse, Deus diz assim, ó, haja sol, haja lua, haja isso, haja aquilo, e de repente vem a tona. Então vai dizer que é um bidiquém, né? Mas não é isso, olha só, não é aparente. Tinha alguma coisa aqui, foi formando, não, veio do poder da palavra, manifesto da palavra. Como a gente está acostumado muito com as coisas naturais, você crê nisso?
Você crê na condição que Deus falou e ele creu na própria palavra dele e aquilo se manifestou? Mas a principal coisa que quero que você entenda é que Paulo diz: pela fé entendemos. Captou aqui? Se você não tiver fé, você não vai entender a palavra de Deus. É porque Deus só se inclina e é galardoador e dá as bênçãos para os filhos que têm fé. No que? Na palavra. Se ele disse, é desse jeito. Se ele falou, é aquele jeito. Olha só o exemplo que eu vou dar para você. Quando Deus falou com Eva, ele disse que morreria. Vai morrer se você agir dessa maneira. Mesmo assim, ela hibridou a palavra e veio a morte. Nem Eva, nem Adão ficaram, morreram. O tabernáculo morreu. Você entende? Quando Deus... E olha só que eu vou dizer para você, todas as promessas de Deus, é Deus que cumpre, é Deus que faz. Ele diz assim, ó, eu sou curador, eu faço. Eu sou salvador, eu faço. Ele não vai depender de ninguém para dizer assim, ó, ele fez. Não, eu faço. Vamos ver aqui. Ele vai dizer assim. A mensagem que o irmão Bruno usa é Gênesis. E ele diz assim: agora ele tinha o Espírito Santo. Estes foram santificados. Olha só, ele está falando das virgens. Eles tinham o Espírito Santo. Estes foram santificados. Deus falou aqui. E isto tinha acreditando, estes foram retirados. E eles disseram: dê-me para nós agora, disseram, nós apenas temos o suficiente para entrar. O irmão Brando está usando uma conversação entre a noiva prudente e a noiva louca. Ele está dizendo assim, a noiva prudente está dizendo, nós só temos o suficiente para entrar. O que é? Do óleo. E daí ele vai dizer, e elas foram embora sem o arrebatamento. E daí ela está explicando, ele está dizendo da louca. Olha bem que ele vai. Ele disse, vá comprar alguma daqueles que vende para você. E eles disseram, e eles foram tentar. Olha o ponto, irmão. Parece que o irmão Brana não está dando nenhuma informação, mas ele está dando a informação. Olha só o que ele está dizendo. O que a noiva imprudente foi comprar? E eles foram tentar orar até então para receber o Espírito Santo. Gravou? Não tem o Espírito Santo. A noiva louca não tem o Espírito Santo. Então o que eles foram fazer? Eles foram orar. Mas o tempo já passou, irmão. Tem que ser no tempo que não pode deixar passar isso. Você e eu temos que ter o Espírito Santo para ir para isso, arrebatamento. Daí ele está explicando essa condição. Elas foram que receber por causa da questão de orar, mas o tempo já passou. Daí ele vai dizer, santo, mas a dispensação gentia havia previsto. Olha só o que ele está dizendo. A dispensação gentia, ele está dando outra revelação aqui, tem previsto. Daí tu vai perguntar, o que tem previsto, irmão Brana? Ele vai dizer, a perseguição aumentando. A perseguição aumentando. Por que elas foram querer pegar o Espírito Santo? Porque começou a ver que a perseguição começou a aumentar. Só que já não adiantava mais. Você não pode pegar uma coisa quando já está quase não. E é isso que o irmão Branco está explicando. A perseguição. E ele disse, eles foram lançados nas trevas, no exterior, onde houve choro, lamentos, rangeiros de dentes. Mas na segunda ressurreição, eles serão as ovelhas. Você percebeu aqui que ele está querendo dizer, né?
Na primeira ressurreição é a noiva. Na segunda ressurreição, eles vão fazer aquele processo do pastor, né? Se lembra que a gente estava falando? Serão as ovelhas que estão separadas dos cabritos, mas nunca a noiva, nunca os eleitos. Esse é o remanescente da semente da mulher. Você percebeu o que ele está falando? Você sabe por que quando ele fala assim, da semente da mulher, ele está dizendo, é o remanescente da igreja. Não tem nada a ver com a noiva. Ele está apontando que a igreja, esse é o remanescente da igreja, que de vez de orar, não foi orar. De vez de receber o Espírito Santo, não recebeu. Na hora que começou a vir um aperto, começou a aumentar o aperto, daí foram correr atrás. Daí já acabou, porque o arrebatamento foi, porque o irmão Brana fala, quando começar o aperto, a noiva sobe, irmão. Alguém tem ideia do que é o aperto? Alguém tem ideia mais ou menos do o que vai acontecer para ter aperto? Hoje, se faltasse comida na casa de vocês, como é que ficaria? Você tem uma família, você tem filhos, você tem isso, como é que ficaria? Hoje, se o dinheiro que vocês têm não vale mais, como é que ficaria? Eu tinha guardado uma economiazinha, tinha um dinheirinho aqui que eu guardei debaixo do colchão. Meu Deus, não vale mais, não posso nem comprar mais nada. E aí? Por que os irmãos vão se entregar aos outros irmãos? Você já fez essas perguntas? Eu só estou dando essas perguntas no ar para depois eu responder isso mais tarde, em outro culto, para você entender. Por que o irmão vai entregar ao outro irmão? Porque vai existir um decreto. Vai existir um decreto. Vai fechar. A economia não vale mais nada. O dinheiro teu não vale mais nada. A luta vai ter. Por isso que o irmão Brana vai dizer assim, ó, quando a marca da besta começar a produzir, a noiva vai. Mas a igreja fica. Então, existe uma transição entre isso e esse ponto, irmão. Eu quero que você grave isso. Aquilo que as pessoas lutaram e pensaram, eu sei o que, e não buscaram, e não oraram, porque existem duas coisas que Jesus fala, quando ele fala assim, ó, os mandamentos. O que você vê? Porque, olha só, quero pegar isso aqui. Está lá em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui, Apocalipse 22. Só para a gente ter essa noção. Tá. Só deixa eu pegar aqui, irmão. Aqui, ó. No verso 14, Apocalipse, o último livro, 22, no verso 14, ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. Quem está falando é Jesus Cristo. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora, você sabe qual o resumo que Jesus Cristo deu para os mandamentos? Você diz assim, irmão, eu nem sei todos os mandamentos. Agora, você sabe o que Jesus disse sobre o mandamento? Ele só deu duas coisas. Você não se lembra? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de tudo que é teu, e amará o próximo como a ti mesmo. É só essas duas coisas que ele quer. Por isso que está aqui, ó: bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos. Enquanto nós tivermos a ideia, irmão, presta bem atenção nisso aí, porque quando chegar, a pressão vai vir. Eu não estou dizendo que vai passar para a grande tribulação, mas a pressão vai vir. Enquanto nós estivermos trancados conosco mesmos, com as nossas ações, com nós mesmos, e não sabemos repartir, a gente fecha esse mandamento? Não fecha. Não fecha.
Vou falar uma coisa aqui que é interessante. Tem vezes que as famílias estão igual tribo. Sabe o que é tribo? A minha família é daqui. Esse é o meu lugar. Até aqui. Vocês podem vir até aqui. Daqui não. Tem que ter uma pressão para acabar isso. Porque nós somos a família. Você não entendeu ainda? Talvez você entenda, não, é a minha família, irmã. Não. Nós somos uma família. E quando você se lembra de José, eu quero dar esse ponto aqui também para você entender, quando José do Egito estava lá no Egito e, olhe bem, isso é importante você saber, quando José do Egito estava lá no Egito, que os irmãos deles vieram, e eles não sabiam quem era José, e ele pegou, fez aquelas coisas todas, botou ouro, disse que eles pegaram, e era para trazer o pai, né? E o irmão, que o irmão mais novo não foi, que era Benjamim. E ele falou assim, ó, tem que trazer teu pai, o irmão mais novo, assim. Daí José prepara a mesa de acordo com como eles sempre comeram, pela ordem. Preste bem atenção nisso. Se você depois quiser ler, buscar, você vai saber disso. E José e Benjamim, eles estavam um lado aqui, um estava aqui e o outro estava aqui. E era honrável, olha só, a gente aqui quando gasta, lá eles comunicam a mão. Esse é o costume, é sempre hoje ainda, comunica a mão. Não com gasto, mas só para você entender. Quando você dava o prato para o outro irmão comer, era honra. O que ele estava dando? A comida que é dele. Ele estava repartindo com o outro irmão. E se for analisar hoje, comida, se você não comer, você não tem o quê? Vida. Pense nisso sobre essa questão. E quando ele fala isso, ele diz, né, essa questão, ele fala dos 10 mandamentos, por isso que ele vai dizer, amarás o teu Deus Todo-Poderoso, né? E amarás o teu irmão, para que tenha direito da árvore da vida, e possa entrar pela cidade e pelas portas. Daí ele vai contestar aqui, Jesus vai dizer assim, ó, ficarão de fora os cães, não é cachorro, né? Os cães, aqueles que pegam a palavra de Deus e ó, pisa em cima, vomito, sabe? Você sabe o que eu quero dizer. Tem muita gente assim, irmão. Tem muita gente da mensagem que veio e depois começou a... É triste isso? É triste. Já pensaste se você se alimentar daquilo, você viver daquilo, você dizer daqui a pouquinho você começa a vomitar e pisar em cima? Pense nisso. Aqui não é cão que você está pensando de cachorro, não. E olha só o que ele vai dizer: cães e os feiticeiros. O que os feiticeiros fazem? Enfeitiçam, né? Tá, tem muita gente aí que é feiticeiro. Não é que está assim com aquele cajado, aquela coisa assim, enfeitiço daqui, enfeitiço. Não. É aqueles que usam a palavra de Deus, o mal, para enfeitiçar aquela outra pessoa, para tirar. Já pensou? Você tem que... é o feiticeiro, irmãos. O que o feiticeiro faz? Ele te engana, ele enfeitiça. Por que uma pessoa que está dentro da palavra de Deus quer enfeitiçar outra para outra pessoa ir embora, sair da presença de Deus? Isso é um feitiço. É a mesma coisa, irmão. Os que se prostituem, a palavra, olha só, o prostitui. O que Jesus fala de homicida? Olha só, por isso que eu tenho vezes que você prostitui, prostituição. Que tipo de prostituição é essa? Homicidas. O que ele está querendo falar? Você lembra o que Jesus fala? Ele fala assim, ó: se antigamente a lei falava que se eu matasse o irmão, agora se eu falar mal do meu irmão, eu matei o meu irmão. Está aqui, ó, homicidas. Daí ele fala: idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, irmão. Você entende o que é essa mentira, né? É a mentira. A mentira que aconteceu lá em Gênesis. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, a mentira
A mentira que produz a palavra, que é a verdade, e ele vai lá, mente através da palavra. O que Satanás fez? Ele pegou a palavra e só distorceu, que o irmão Bruno usa muito da expressão, ele hibridizou a palavra. A partir da hora que ele hibridiza, ele mata. Irmão, um pastor ele pode hibridizar a palavra e matar uma congregação toda. Sabia disso? Por isso que o irmão Bruno vai chegar assim, ó, ei, essa congregação tem aqui, quantos ovos tem aqui nesse vinho? Nenhum foi gerado pelo Espírito Santo, todos vão apodrecer, não é isso que ele fala? Lembra dos ovos? Cheio de ovos, nenhum foi. O galo teve contato com a galinha e não produziu nada. Então ele está dizendo, o Espírito Santo nenhum está engalado aqui, todos vão apodrecer, porque precisamos do Espírito Santo. E olha só que ele vai continuar. Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Foram 7, né? Para testificar essas coisas, quais coisas? Essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Agora escute aqui. E o Espírito, olha só, irmão, isso aqui é maravilhoso. Escute bem. E o Espírito e a esposa diz: vem. Quem fala isso? A esposa fala: vem, Senhor Jesus. Vamos pensar um pouquinho, irmão. Vamos ser honestos com nós. Não estamos aqui querendo levar mau pensamento para ninguém, mas queremos entender como estamos. A gente tem que ser realista conosco para não sermos enganados. Como é que está? A gente pode dizer: vem, Senhor Jesus. É isso. Você deve fazer uma revisão em você, dizer: vem, Senhor Jesus. Essa é a noiva, é a esposa. E quem ouve diga, quem ouve diz: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Vamos pensar se ele está dando um monte de padrão. Primeiro ele falou que é a esposa, primeiro. Depois ele vai vendo que tem outras coisas, outras pessoas. Ele vai trabalhando em cima disso. Porque eu testifico que todo aquele que ouvia a palavra da profecia desse livro, daí ele vai explicar aquela condição, que se alguém lhe acrescentar, né, alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, a profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida da cidade santa e as coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, antes, ora vem Senhor Jesus. Daí ele vai dizer, aqui no final do livro diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. A gente ainda está numa luta, irmão. Eu vou ser bem sincero para ti, isso é entre nós aqui, ainda de viver aqui e ir para casa. A gente tem essa luta aí. Eu posso firmar isso para você, porque senão a gente já está numa mudança de atmosfera. Enquanto a gente estiver ainda com nossos corações trancados aqui, com algumas coisinhas pequenas, pode ser pequenas ou maiores para outros, ou pequenas para outros, mas ainda não produz uma atmosfera. Não produz. E isso não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. Presta bem atenção. A única coisa que você tem é que realmente ter a fé. Agora, aquilo que vai produzir o arrebatamento, não tem a ver com homem e nem mulher. É Deus. Ele vai produzir isso. Para produzir é como se fosse, ele vai ter que gerar um aperto. É o que a gente falou em alguns momentos ali. O aperto vai vir.
Você está escutando política? Você está escutando, não política, escutando a política não como politicagem, mas como política do mundo. Perceba como está acontecendo as coisas, como está se formando os quadros, para você entender sobre isso, irmão. Outro culto eu vou falar sobre essa questão, mas hoje não. Estamos passando. Só ver se eu tenho aqui mais uma coisinha aqui para você dizer. Escute bem aqui, ele vai dizer assim: então você vê que esta virgem tola é um povo que ouviu o clamor da meia-noite. Outra coisa importante você saber: clamor da meia-noite só vem quem? Quem conhece o mensageiro, sabia? O clamor da meia-noite é a mensagem do mensageiro. Então, qualquer denominação lá fora não conhece o clamor da meia-noite. E todos eles que estão dentro desse... Olha só, irmão, isso é para nós. Todos que estão trancados nesse sistema denominacional, lá fora, dessas igrejas, misericórdia que Deus tenha, mas todos, se eles não realmente sair, eles vão ser selados com o selo da besta. Irmão, isso aí é a coisa pior que tem. Eles vão... Olha aqui, escute bem. E o povo que ouviu o clamor da meia-noite, o grito, que é a mensagem, eles não tinham o Espírito Santo. Você olha só o que ele está falando. Ele está falando da noiva que não é prudente. E, portanto, não puderam entender a mensagem. Porque Paulo disse isso em 1 Coríntios 12, que a menos que você tenha o Espírito Santo, você nunca entenderá as coisas de Deus. É por isso que a virgem tola parece não conseguir entender do que se trata esse clamor da meia-noite. Você já percebeu, irmão? Tem vezes que a gente conversa com irmãos e fala, mostra, e parece que nunca vai. Você já percebeu isso? Porque não entendeu o que a mensagem quer dizer para nós, irmão. Você já percebeu que um filho de Deus que realmente está alicerçado, ele já está em paz? Ele já está no descanso? E outra coisa, ele já sabe que vai para o arrebatamento. Não tem essa dúvida. Não existe essa dúvida assim, será que eu vou para o arrebatamento? Mas será que eu não estou? Eu não sei, ainda. Será que Deus ia fazer isso? Presta atenção sobre isso. Olha aqui. Olha só, eu vou ler essa aqui para terminar. Tentando prestar um serviço a Deus. Agora, e quando falo de denominação, não quero dizer que você é tão cruel. Não quero dizer que você vá para a sua igreja. Você vai para a sua igreja. Vá para a sua igreja. O que você deve fazer? Mas simplesmente não se junte a essas organizações. Entende o que ele está querendo dizer, irmão Brando? Mas assim, vai para a tua igreja, mas não se junte com a organização, que é a denominação. Agora tu vai entender por que ele está falando isso. Vai para a sua igreja. Será que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai concordar em muitas coisas que a igreja ou o sistema vai dizer para ele? Não. Mas o irmão Branda está tentando querer ajudar, e ele está explicando isso, né? Ele diz assim, não quero dizer que você não vá para a sua igreja, mas não quero dizer, ele quer dizer que não vá, mas aonde que ele vai botar? Entendesse? Aonde que o irmão Branda ia botar essas pessoas? Vá para a sua igreja. O que você deve fazer? Mas simplesmente não se ajunte a essas organizações, porque um dia estarei lhes contando. Olha só o que o irmão está falando. Um dia estarei lhe contando, e provarei isto pelas escrituras. É a marca da besta. Fechou. Ele vai dizer assim, não vai para a tua igreja. Mas onde que vai colocar? Eles vão ficar rodeando aonde? Eles dizem, vá para a tua igreja, mas não se misture com a organização. Ele está tentando colocar um ponto aqui, irmão.
Mas um dia eu vou falar para vocês o que é a marca da besta. A pessoa, pense nisso, irmão. Feche seus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, somos privilegiados, Pai. Privilegiado em poder compreender o Espírito que está falando a nós, Senhor. Poder compreender a Tua palavra, isso não tem preço, não tem riqueza, não tem nada nesse mundo que pague. Teria que ter mais de 10 mil mundos, Pai, para produzir isso. Mas, pela graça e misericórdias, Tu comprasse a nossa alma, Pai. Estamos indo para casa, que o nosso coração possa estar cheio de graça, amor e sinceridade, Pai. E para esse momento tão grandioso que será, tão grandioso, mas no mesmo tempo tão simples, Pai. Por isso, ajuda aos nossos olhos poder ver com clareza, Pai. Peço isso a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, formou